Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos fazer a correção do nosso último relato de experiência, que é de um menino paulistano, Gibran Coruminas. A primeira nota de vocês de terceiro bimestre vai ser um relato de experiência, então é importante que vocês tenham o maior contato possível com esse gênero textual. O título do relato do Gibran é Um Vascaíno em São Paulo. Meu pai nasceu em Brasília e torce para o Vasco. Eu nasci aqui em São Paulo, mas desde pequeno também sou vascaíno. Quando tinha 5 anos, fui internado no hospital. Tinha que colocar um catéter na veia para tomar remédio, mas não queria deixar, porque estava com a aflição daquela agulha. Então, meu pai prometeu que poderia conhecer os jogadores do Vasco se deixasse o médico colocar o tubo no meu braço. Quando saí do hospital, fui com ele, minha mãe e meus irmãos para Atibaia para ver um treino do time. Foi muito legal. Eu tirei fotos e joguei bola com todos os jogadores. E um repórter que estava lá também me entrevistou para a TV. Letra A. O que convenceu o produtor desse relato a aceitar o tratamento médico? A promessa feita pelo pai de que o menino poderia conhecer os jogadores do Vasco, caso permitisse que um catéter fosse colocado em sua veia para um tratamento médico. Veja a reelaboração de um trecho do texto. O menino não queria a colocação de um catéter em sua veia porque tinha aflição de agulha. A frase apresenta uma relação de causa e consequência. O trecho que indica causa é o primeiro e o segundo. Aqui, galera, você pode entender como causa, a razão, o motivo, o que originou aquilo. Então, o segundo, qual a causa, qual o motivo, qual a razão, dele não querer colocar o catéter na veia? Aí, isso está respondido no trecho 2, no segundo trecho, porque tinha aflição de agulha. Que palavra foi usada para estabelecer essa relação de causa e consequência? Foi a palavrinha aqui, porquê. Esse porquê de resposta, galera, é sempre juntinho. Por exemplo, se eu fosse escrever, não fui à aula hoje porque estava doente. Esse porquê vai ser junto, porque é um porquê de resposta. O porquê de pergunta é sempre separado. Por exemplo, por que você não foi à aula hoje? Se eu fosse escrever isso, eu teria que escrever esse porquê separado, porque é uma pergunta. Okay? Então, porquê de resposta junto, porquê de pergunta separado. Letra C. Escreva um período juntando as informações a seguir na ordem que foram apresentadas. Entre elas, use uma ou mais palavras que estabeleçam uma relação de consequência. Aí tá aqui os dois trechos. O menino tinha aflição de agulha, o menino não queria um catéter em sua veia. Tá aqui a sugestão. O menino tinha aflição de agulha, por isso não queria um catéter em sua veia. Na língua existem palavras responsáveis por relacionar ideias, estabelecendo uma relação lógica entre elas. Essas palavras, como porquê, que nós já vimos ali na letra B, o por isso, que seria uma resposta possível aqui na letra C, são chamadas de conectores, que está até aqui destacado no livro de vocês. Ao usar esses conectores, organizamos melhor o texto e ajudamos nossos interlocutores a compreender nosso pensamento. Ou seja, a pessoa que vai ler o teu texto, vai ter uma ideia mais clara do que você realmente queria passar, que mensagem que você queria passar. Nessa sessão, estamos estudando conectores de causa e de consequência. Veja como eles funcionam. Ela foi aprovada, pois estudou bastante. Aqui ele está dando a causa, o motivo, a razão dela ter sido aprovada. Ela estudou bastante. Estou muito gripada, então não irei à aula hoje. Observe que o conector então, aqui nessa frase, está dando uma ideia de consequência. Qual a consequência dela estar muito gripada? Ela não ir à aula hoje. Há também conectores de condição, de oposição, de adição, que nós estudaremos mais tarde, ok? Aí o livro de vocês traz alguns exemplos de conectores de causa.
Porque junto, né? Porque é resposta, pois, como. Aí você tem que usar o como lá no início da frase. Por exemplo, como eu estava doente, eu não fui à escola. Né? Tá dando a causa, o motivo de você não ter ido à escola. Visto que, já que, uma vez que. Você pode usar aqui qualquer um deles sem problemas. Eu não fui à aula porque estava doente, eu não fui à aula porque eu estava doente. Como eu estava doente, eu não fui à aula. Eu não fui à aula visto que estava doente. Eu não fui à aula já que estava doente. Eu não fui à aula uma vez que estava doente. Percebam que o sentido aí de causa, ele não se perde quando você muda o conector. E os conectores de consequência, né, os mais famosinhos aqui, são esses aqui, os mais usados. Portanto, por isso, então, logo, assim, desse modo, dessa forma, consequentemente. Então, você pode usar qualquer um, que não haverá perda de sentido na sua frase, né? Estava doente, portanto, não fui à aula. Estava doente, por isso não fui à aula. Estava doente, então não fui à aula. Estava doente, logo não fui à aula. E assim por diante, né? Segunda questão. Reúna as informações em uma única frase, estabelecendo entre elas uma relação de causa. Segundo modelo. Nós vimos que o que delimita a frase é o ponto. Então, vocês podem observar que aqui no exemplo que ele usou, aqui no livro de vocês, esse ponto aqui foi eliminado. Porque aqui nós temos duas frases. Então, nós temos dois pontos. Então, ele pegou essas duas frases, ligou essas duas frases usando o conectivo aqui já que, e transformou em uma única frase. Perceba que aqui só tem um ponto. O que delimita a frase, repetindo, é um ponto. Ponto continuando, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. A vírgula, ela não tem esse poder de terminar, de delimitar o término de uma frase, ok? Então, aqui o que ele está pedindo para você fazer? A mesma coisa que ele fez aqui no exemplo. Você vai pegar duas frases e transformar em uma só. E só essas três letras aqui que você terá que fazer isso. Eu sairei mais cedo hoje, preciso comprar um presente para meu amigo secreto. Aqui nós temos duas frases, vamos transformar em só uma aqui, ó. Eu sairei mais cedo hoje, porque, juntinho, porque é de resposta, preciso comprar um presente para o meu amigo secreto. Letra B. Há um caminhão quebrado na pista. Segunda frase, os carros não conseguem passar. Vamos transformar em uma só. Como há um caminhão quebrado na pista, os carros não conseguem passar. Letra C. Será preciso limpar a sala novamente. Segunda frase, uma criança derrubou a caneca de leite. Bora lá a resposta. Será preciso limpar a sala novamente, visto que uma criança derrubou a caneca de leite. Na terceira questão, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que agora, ao invés, né, de estabelecer uma relação de causa, nós vamos estabelecer uma relação aqui de consequência. Como ele fez aqui no exemplo. Não comprou o vestido, o preço estava muito alto. O preço estava muito alto, logo não comprou o vestido. Então, a consequência do preço do vestido estar muito alto é ela não ter comprado o vestido. Vamos aqui para as sugestões de respostas. São as mesmas frases aqui, A, B e C, da segunda questão, ok? Preciso comprar um presente para o meu amigo secreto. Portanto, sairei mais cedo hoje. Letra B. Há um caminhão quebrado na pista. Por consequência, os carros não conseguem passar. Você pode usar qualquer um desses conectivos que estão aqui acima, ok? Por exemplo, há um caminhão quebrado na pista, logo os carros não conseguem passar. Aqui é só uma sugestão. Você pode usar qualquer um ali que tem no livro de vocês. Letra C. Uma criança derrubou a caneca de leite, então será preciso limpar a sala novamente. Então, galerinha, por hoje é só. Até a próxima correção.